noite, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o verso número 14. E Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. O apóstolo Pedro começa a fazer um sermão, um discurso, seu primeiro sermão, a primeira pregação de Pedro, logo depois do derramar do Espírito Santo. E as pessoas que ali presenciavam o que aconteceu no cenáculo, onde os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, estavam agora atônitas com tudo que viam. E eles imaginavam que aqueles homens estavam embriagados. E Pedro então se coloca de pé fazendo essa afirmação: varões e irmãos, escutai as palavras que eu tenho para vos dizer. E Pedro então começa a fazer um sermão extraordinário, um sermão expositivo, onde ele vai falar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro centra a sua explanação em 4 pontos que nós devemos ter bem claro na nossa mente. A pessoa central da pregação de Pedro é o Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que Pedro faz questão de afirmar é que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. No verso número 23, ele fala com uma grande certeza daquilo que estava vivendo. Então Pedro diz o seguinte: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificasse e matasse pelas mãos de injustos. Então, o primeiro ponto da pregação de Pedro é falar da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi morto porque Deus assim determinou. Jesus foi morto porque foi a maneira pela qual Deus escolheu perdoar o pecado dos homens. Jesus foi morto porque eu e você, porque nós não podíamos apagar as nossas transgressões. Jesus foi morto para nos dar vida e vida com abundância. Pedro diz isso com clareza: esse Jesus foi entregue, foi morto, crucificado pela mão de injustos. Pedro também firma a sua pregação dizendo que ele foi morto, mas não permaneceu morto. Páscoa fala disso, fala da ressurreição de Jesus. O verso de número 24, o apóstolo Pedro faz uma afirmação gloriosa. Ele diz: ao qual Deus o ressuscitou sobre as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro nos garante que Jesus Cristo ressuscitou. Então, um sermão extraordinário fala da morte do nosso Senhor por causa do nosso pecado, mas afirma que ele, Jesus, está vivo e reina. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Olha que coisa tremenda, gloriosa. O terceiro ponto da pregação de Pedro, ele fala que Jesus foi exaltado. Deus o exaltou de maneira soberana. O verso número 33 faz essa afirmação dizendo: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. As pessoas estavam ali atônitas porque elas não entendiam o que havia acontecido com os discípulos, porque Deus derramou sobre elas o Espírito Santo. E agora Pedro está dizendo: esse Jesus que foi morto e que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, foi ele, que agora, exaltado à destra de Deus, cumpre a promessa que está escrita lá em Joel, capítulo 2, versos 23 a 28, dizendo: o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Deus então levou Jesus, permitiu a Jesus a morte, levou Jesus a ressurreição, exaltou o Senhor Jesus, que ele agora está à destra de Deus o Pai. Pedro afirma isso como seu terceiro ponto da sua pregação, muito cristocêntrica. E em quarto ponto, ele diz que esse Senhor Jesus agora, esse Jesus que foi morto, que ressuscitou e que foi exaltado por Deus, agora ele é feito Senhor e Cristo. O verso de número 36 vai nos fazer essa afirmação gloriosa, dizendo: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, o Senhor, que a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja só, que verdade maravilhosa é essa. Jesus morreu por mim e por você, morreu por causa dos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. As ânsias da morte não puderam detê-lo. Agora Deus o exalta, coloca
a dar a Jesus o nome que é sobre todo nome, como diz o livro de Filipenses, o apóstolo Paulo diz, que aí Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome, e todo joelho nos céus e na terra há de confessar que ele é Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é exaltado. Agora Deus o faz Senhor e Cristo. Ele é o meu e o seu Senhor. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E em cima dessas verdades nós podemos descansar. Olha que coisa tremenda. Pedro faz, quando ele termina o seu sermão, o coração de todos está totalmente quebrantado, e agora parte da multidão, os irmãos perguntam a Pedro no capítulo 2, no verso número 37, compungindo-se então o coração, perguntar a Pedro e aos demais irmãos: que devemos fazer para ser salvos? E Pedro disse simplesmente: arrependei-vos cada um de vós, e sede batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu querido e meu amado irmão, quando nós entendemos a pregação do Evangelho, quando nós entendemos esses pontos fundamentais da pregação, que Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele foi exaltado à destra de Deus o Pai, que agora Ele intercede por nós, e que Ele se tornou nosso Senhor e Cristo. Quando nós entendemos isso, o nosso coração de pedra está sendo trocado por um coração novo, um coração de carne, como diz o livro de Ezequiel, no capítulo de número 36, versos 26 e 27. Então tirarei de vós um coração de pedra, vos darei um coração de carne, e colocarei dentro de vós o meu Santo Espírito. E agora nós podemos, assim como aqueles homens, após ouvir o sermão de Pedro, fazer a mesma pergunta: o que nós devemos fazer para ser salvos? Pergunta muito simples desse mundo do Espírito. O Espírito Santo para a nossa vida, isso. Arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Te convido a ouvir essa palavra com muito cuidado, com quebrantamento, rendido aos pés do Senhor, para que o Espírito Santo possa fazer na sua vida também essa obra tão extraordinária. Que você possa dizer de verdade ao Senhor: o que eu devo fazer para ser salvo? O Senhor Deus te abençoe, Ele te fortaleça, que o Espírito Santo te toque de uma maneira extraordinária. Que a Páscoa para você tenha um sentido verdadeiro. Ela fala de morte e ressurreição de Jesus. Ela fala de passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Ela fala de passagem da sua vida antiga para uma vida nova em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te faça um novo homem, uma nova mulher, no nome santo de Jesus. Amém.